Boa noite, a paz seja convosco. Eu sou o Alírio da Vanessa. Boa noite, amados. Que a paz do Senhor esteja no coração de cada um de vocês. Podemos assentar? Eu sou a Vanessa do Alírio. Nós somos casados para sempre há 21 anos e pais para toda a vida do Diego há 20 anos. Eu vou deixar os nossos amigos aqui se apresentarem também. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Eu sou a Luana do Marcos. Eu sou o Marcos da Luana. Somos casados para sempre e pais para toda a vida de 3 crianças. Um menino de 18, uma menina de 16 e um menino de 8. Para a honra e a glória do Senhor. Amém, glória a Deus. Nós trabalhamos, lá no Escritório Nacional do Casados para Sempre, em Belo Horizonte. Luana também trabalha conosco. E nós estamos aqui representando a equipe ministerial do Estado de Minas Gerais. Amém? Nós trazemos para vocês um abraço do nosso coordenador GSBET, né? Sintam-se abraçados por eles, porque o Estado de Minas tem a equipe regional aqui, em Uberlândia, já está acontecendo o mesmo encontro hoje, para a glória de Deus. Minas tem esse privilégio de ter 2 encontros no mesmo dia. E nós dividimos, a gente veio para cá, eles foram para lá, né? A gente traz um abraço dele, como de todo o escritório. Nós somos 29 pessoas, servos de vocês lá no Escritório Nacional. Amém? Bom, e nós queremos parabenizar, a equipe organizadora desse evento, porque vocês fizeram tudo com muita excelência. E na hora da oferta eu estava ali, orando, agradecendo a Deus por esse evento, porque eu vi que estava saindo tudo assim muito perfeito, todo carinho, toda dedicação que todos tiveram. E o Senhor ministrou no meu coração que vocês são servos bons e fiéis, que vocês foram fiéis ao chamado dele. E eu me recordei, estava até comentando com a Flávia na hora do lanche, de como surgiu a proposta desse encontro. Vocês lembram? Nós estávamos lá no Encontro Nacional, em Gramado, no ano passado. E nós estávamos lá na lojinha, trabalhando, no maior alvoroço. E de repente chegou Dorinha, Michele, estava Flávia e Lúcia. E de repente, vamos fazer um encontro lá na Zona da Mata? Vamos fazer um encontro do Estado de Minas? Ah, vamos! Então, na hora foi proposto, eles aceitaram o desafio, o Senhor segredou no coração deles a vontade dele para esse encontro. E tudo saiu perfeito para a glória do Senhor. E o Senhor honrará vocês de maneira sem medida. Vocês vão colher o fruto de todo esse trabalho que vocês tiveram aqui, para a glória do Senhor. Amém? Glória a Deus, que o Senhor seja louvado. Bom, amados, nós vimos no vídeo institucional, logo no início, que o ministério ele foi fundado há 36 anos atrás por um casal chamado Mike Merlin. Um casal que o Senhor levantou, levantou ali em meio às dificuldades, restaurou o casamento deles, para que eles pudessem, trazer a luz da palavra do Senhor para cada um de nossos lares. E nós louvamos, nós somos gratos ao Senhor pela vida deles e pelo que o Senhor tem feito há 27 anos aqui no Brasil, através desse ministério, que tem sido uma ferramenta, de auxílio às igrejas, na estruturação e na restauração das famílias. O Senhor tem levantado líderes, para falar a respeito da palavra dele, dentro dos lares, e salvar casamentos, salvar famílias que muitas vezes estão perdidas. E o Senhor tem tido uma graça muito grande, porque Ele tem levantado líderes comprometidos com a palavra e com o reino dEle. Então, por isso, amados, nós ouvimos hoje muito falar a respeito de fortalecimento. Então, por isso, é importante nós líderes estarmos sempre nos fortalecendo,
com o Senhor, uns com os outros. Estar sempre buscando se aprofundar dentro dos princípios que o ministério tem proposto para nós. Estar seguindo as diretrizes de uma forma correta, né? Da forma como o ministério tem nos ensinado. E nós fomos fazer um levantamento do que o Senhor tem feito aqui na região da Zona da Mata, Campo das Vertentes. E nós descobrimos que o ministério começou aqui há 20 anos atrás, em 1999. E o Senhor já, abençoou os líderes para que eles abrissem aqui nessa região 1.494 grupos do Ministério 2 igual a 1. Né? Vamos louvar o Senhor por esses dados? Então, a gente vai falar um pouquinho de números, né? Que é interessante. Gente, eu esqueci de falar que esse valor de 1.494 é só das cidades que estão representadas aqui nesse encontro. Ainda tem muitas cidades que não estão aqui, que o número, seria muito maior. Quem é de Conselheiro Lafayette aí? Vou dizer uma coisa boa para vocês. Vocês foram os pioneiros da Zona da Mata. Foi a primeira cidade da Zona da Mata a trazer o Ministério MMI. Amém, glória a Deus. Nós queremos agora convidar para subir aqui o doutor e excelentíssimo senhor juiz da Vara de Direito, Hélio Martins, e a sua esposa, Simone. Muito boa tarde a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer ao Ronaldo o convite que me foi dirigido para estar hoje aqui. E a felicidade ainda é maior por encontrar tantas pessoas amigas e que possibilitam uma troca de testemunhos com mais amenidade, com mais fluência, com menos formalismo. Eu trabalho em vara de família e sucessões aqui em São João. Um segmento da justiça que eu fiz questão e trabalhei muito junto com outros juízes aqui para que fosse criada, para que nós pudéssemos dar um tratamento especializado aos conflitos de natureza familiar. Eu já atuo nessa área como juiz há 24 anos. E, do ponto de vista da família, o nosso envolvimento é exatamente com o momento do conflito, com o momento em que os casais buscam a ruptura de suas relações. Dentro da concepção de conflitos de natureza familiar, e é importante frisar esse aspecto, a relação ela é completamente diferente de toda e qualquer outra forma de conflito que nós estamos acostumados a ver dentro de um contexto social, porque ela envolve uma carga muito grande de sentimento, envolve histórias curtas de amor, histórias longas de amor, e a repercussão disso na vida das pessoas envolvidas, cônjuges, filhos, é devastadora. Há algum tempo atrás, 5, 6 ou 7 anos mais ou menos, o Dr. Daniel, que está aqui, me apresentou o projeto Casados para Sempre. E, a partir de então, nós resolvemos nos casar com esse projeto. Dentre tantos outros projetos que nós desenvolvemos junto à Vara de Família, não de cunho essencialmente legalista, mas de cunho humanista,
nós procuramos aplicar no sentido de resgatar a unidade familiar. Inúmeros casais que nós propusemos o encaminhamento para participarem do Casados para Sempre, aqui estiveram, se entregaram ao testemunho daqueles que realizam essa atividade, e muitos, para nossa alegria, saíram restaurados como família. Este é o principal objetivo de quem hoje está à frente de um segmento social que tem por finalidade a pacificação social. Eu penso que a família é a maior manifestação de Deus entre nós. Basta verificarmos que Deus escolheu uma família para trazer seu filho. Em Maria, o exemplo de mãe. Em José, o exemplo de pai. Os dois maiores exemplos de cônjuges. Com uma missão que até hoje reflete em nós. Na nossa conduta, no nosso comportamento, nas nossas aspirações, no nosso presente e naquilo que queremos para o nosso futuro. Por isso, é importante esse humanismo direcionado às famílias envolvidas em conflito. Se nós pararmos para pensar, e os senhores já devem ter refletido muitas vezes sobre isso, é nas famílias que nós encontramos a principal base de toda a estrutura organizacional do Estado. É da família que saem as pessoas com os primeiros contatos, com a primeira experiência de vida em comunidade. Eu diria que de uma vida em comunidade pautada por um sentimento que é o maior que deve orientar todas as nossas ações, que é o sentimento de amor. As pessoas se unem por amor, têm filhos por amor, criam e educam seus filhos por amor. Entregam seus filhos à sociedade por amor. Para que vivam de forma solidária, generosa, para que testemunhem a compaixão pelo próximo, para que a convivência social seja convivência em harmonia. Olha a dimensão que tem um núcleo familiar para toda uma sociedade. Eu costumo dizer que pais que se enfrentam educam filhos, se é que isso pode ser chamado de educar, para o enfrentamento. Pais que não se respeitam ensinam os filhos a não respeitarem, tanto os pais quanto a qualquer outro, dentro de uma vida em contexto social. Pais que destroem e desconstroem a imagem um do outro, desconstroem a imagem do próprio filho. Dentro daquele contexto, dizer, sua mãe não presta, o seu pai não presta. Para uma criança, para um adolescente, isso tem um efeito muito grande dentro de si. Além do encaminhamento que nós disponibilizamos às pessoas e que é muito
generosamente acolhida aqui pelo Casados para Sempre, nós acreditamos no diálogo construtivo como uma ferramenta de solução. Até quando não é possível preservar um núcleo familiar. Seria excepcional, seria maravilhoso que as famílias não se dissolvessem. Mas nós vivemos uma realidade em que, às vezes, isso é inevitável. Eu costumo lembrar sempre, eu e Simone participamos de um grupo de oração, e aquela trecho do Evangelho da Carta de São Paulo aos Efésios, A Vida Cristã é Luta, é uma leitura que nós fazemos sempre. E ali faz uma advertência, se nós buscarmos nas nossas ações no dia a dia, ela é uma realidade presente. Que a vida cristã é uma luta. Nós travamos enfrentamentos permanentemente com as sombras que rondam a nossa volta. A nossa vida é de escolhas. Nós podemos escolher o bem e podemos escolher o mal. A palavra de Deus foi feita para que nós a seguíssemos no caminho do bem. Ainda que com tantas dificuldades, com tantas abordagens que a vida coloca no caminho de cada um de nós. Sustentar a unidade e a integridade de uma família cobra esse comportamento de escolha. Cobra esse caminho. As pessoas, por mais que se amem, sempre vão ter diferenças. Sempre vão viver diferenças, as pequenas diferenças. E se a escolha, se o caminho adotado não for o da solidariedade, o da generosidade, o do amor, vai fazer ruir aquela relação. Por isso nós buscamos, em atividades como Casados para Sempre, um meio alternativo para que as pessoas possam vivenciar testemunhos e ter a chance de não desistir um do outro. Se nós pararmos para pensar de uma forma muito realista, de tudo e de qualquer coisa nós podemos desistir a qualquer momento. Até daquilo que nos é mais caro, que nos é mais valioso, mais precioso. E aí, esse não desistir um do outro, que nós procuramos trabalhar com as pessoas junto de um órgão de jurisdição. As pessoas podem dizer, mas uma sentença resolve a questão. Uma decisão, por mais brilhante que seja, pode encaminhar e dar toda a solução que o caso precisa. A nossa formação é para essa finalidade, para dizer o direito. Mas nas relações de família existem algo muito maior, uma grandeza muito maior, que cobra mais humanismo do que erudição e decisão. Então, nós temos acreditado muito no diálogo. Hoje nós disponibilizamos, além da atividade do Casados para Sempre,
uma oficina que acontece a cada 2, 3 meses no fórum, que é a oficina de pais e filhos, ou oficina de parentalidade, que tem uma atuação também transformadora na vida das pessoas em conflito. Muitos aproveitam a oportunidade. A finalidade dessa atividade é exatamente proporcionar às pessoas envolvidas no conflito se verem dentro do conflito. Porque normalmente isso não acontece. Ninguém consegue se enxergar quando está dentro do conflito. Então, essa atividade, realizada por pessoas que foram treinadas, capacitadas pelo Tribunal de Justiça de Minas, realizam essa tarefa. E muitos desistem do desfazimento da relação, reatam, ou então, quando isso não é possível, conseguem fazer uma transposição de uma maneira mais amena, de uma maneira mais fraterna, de uma maneira mais solidária, porque não existe, por mais que se deseje divórcio, separação, não existe ninguém feliz nesse contexto. Por mais que queiram, são partes absolutamente infelizes que se contrapõem de um lado e outro. E entendo que a nossa missão, enquanto órgão do Estado, incumbido da promoção da pacificação social, que não é nos limitarmos a um texto de lei e dizer quem tem razão, quem não tem, mas de resgatar. Por toda essa importância a que eu me referi ao núcleo familiar. Todos nós que somos casados, né, sabemos que o casamento é maravilhoso. Quando acontece, é glamuroso, é uma aspiração imensa desejar compartilhar o mesmo espaço um com o outro. Eu falo, até hoje eu me lembro de 40 anos atrás, 40 anos atrás, eu aspirando viver com a Simone. E tenho certeza que com cada um de vocês isso tem esse mesmo significado. Eu desejo viver com ela, eu desejo viver com ele, eu desejo compartilhar o mesmo leito, a mesma mesa, o fim do dia de trabalho, a noite de descanso, o final de semana de lazer. Todos nós aspiramos isso. Mas nós descobrimos também que essa não é uma tarefa simples e fácil. As divergências surgem, os problemas surgem, as dificuldades surgem. Aí é que o sentido do amor tem que falar mais alto. Aí é que o verdadeiro motivo de entrega tem que falar mais alto. Como eu disse, a nossa vida é de escolhas. E que Deus queira sempre que, baseado em testemunhos como estes, que vocês realizam aqui agora, realizam no seu dia a dia, junto cada qual de suas comunidades, possam continuar sendo transformadores nas vidas dos casais. Eu acredito imensamente na economia do bem. E vocês aqui, nesse momento, são um retrato fiel de que quando se acredita na economia do bem, as coisas acontecem. Sempre favoravelmente. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Agradeço a generosidade com que disponibilizaram a atividade do Casados para Sempre, para que a vara de família pudesse encaminhar casais em conflitos, com resultado, eu diria, extremamente positivo, e é isso que nós desejamos, é isso que nós queremos, e que vocês continuem, sob as bênçãos infinitas e abundantes de Deus, continuem dando esse testemunho. Continuem promovendo todo esse bem
que a gente entra aqui e sente o quanto realizam e com quão carinho e dedicação realizam. Muito obrigado a todos. Você quer falar alguma coisa? Eu acho que ele já falou o suficiente, né? Eu só queria parabenizar todos vocês que estão envolvidos nesse projeto, né? Casamento, a gente tem que cuidar todo dia, e vocês doam o tempo de vocês, né? Podiam estar fazendo outras coisas com a família de vocês, vocês se doam para ajudar outros casais. Isso aí não tem preço, é uma das maiores caridades que a gente pode fazer na vida, é isso, né? Doar o tempo da gente e o carinho. Vocês estão de parabéns, continuem firmes no casamento de vocês e ajudando os outros. Vamos ficar de pé, vamos orar, pedir a Deus que abençoe a vida desse homem. O homem que recebe para dar uma sentença de separação, mas que decidiu a contrariar essa regra. Que o Senhor abençoe. Pai, em o nome de Jesus, nós oramos em favor desta família aqui representada, o doutor Hélio. Deus, nós queremos pedir que o Senhor esteja criando uma expectativa no coração desse homem de restaurar famílias. Ó Deus, nós queremos pedir que o Senhor esteja fazendo com que o trabalho deles seja um canal de bênção para que muitas famílias sejam restauradas e não destruídas, Pai. Que haja uma intervenção sobrenatural da parte do Senhor em cada palavra que for proferida da parte dele para com as pessoas que o procuram, Pai. Ó Deus, que o Senhor coloque pessoas no caminho dele para serem ajudadores dessa tarefa, Pai. Ó Deus, nós queremos ousar em pedir ao Senhor, papai, que num tempo bem breve e oportuno, o Senhor possa colocá-los diante de um grupo de casados para sempre, que eles possam estar trabalhando em favor desta causa, porque, segundo o que entendemos, aquilo que nos causa indignação é o nosso chamado, e eles têm feito isso, Pai. Trabalhe em favor dessa família, abençoe eles rica e abundantemente, Pai. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Agora nós vamos fazer uma dinâmica. Vou chamar aqui o líder, o Elton e a Aline, para estar aqui. Eu sou o Elton da Aline. Eu sou a Aline do Eliton. E nós somos casados para sempre. Há 22 anos. 21 anos. Eu estou querendo chegar no 22 já. Há 21 anos, 5 meses e 10 dias. E nós somos pais para toda a vida. Da Yara, de 21 anos. E do Elton, com 14 anos. Bom, pessoal, nós estamos aqui, né? Foi pedido para nós fazer uma dinâmica com vocês. Então, nós gostaríamos de pedir, todos receberam os kits? Olha, dentro do kit aí tem 2 balões. Peguem esses balões. Dá um para a esposa, um para o esposo. Acharam aí os balões? Não, depois. Acharam os balões? Acharam? Levanta ele assim, deixa eu ver se todos pegaram. Alguém ficou sem? Então, pega esse balão agora e eu sei que alguns não vão gostar não, né? Ainda mais mulher, não vai querer soprar não. Mas encham esses balões. Fiquem de pé, por favor. Fiquem de pé.
Vi aí que alguns já estourou já. Encheram os balões. Quem ficou sem tá com o balão estourado aí, estourou, não encheu? Levanta a mão assim para a gente... Levantem a mão que a Dorinha vai entregar. Tá cheio. Ronaldo, Pastor Ronaldo, ajuda, por favor. Quem ela já ir entregando, já pode ir enchendo e amarrar. Nossa, lá, ó. Valéria, lá atrás está cheia, lá, ó. Fique com a mão levantada, que a Valéria vai estar entregando aí. Dorinha. Pode ser, tem que ser misturado, perigo não. Ainda tem balão estourando ainda? Quem for pegando o balão, pode ir enchendo o balão. Todos acenam assim para a gente ver se está todos os balões cheios. Bom, então, tem alguém enchendo ainda? Lá atrás tinha alguém com a mão levantada. Pegou? Todos pegaram, encheram? Levantem as mãos mais uma vez. Agora nós vamos fazer o seguinte. É como se esse balão representasse o coração do seu cônjuge. E nós vamos cuidar desse coração. Já começou, né, a ser falado aqui que nós devemos cuidar, né, a servir um ao outro. Então, agora, vocês... O espaço está um pouquinho limitado, mas vocês vão começar... Vira de frente para o seu cônjuge, assim. E comecem a brincar um com o outro. Joga o balão para o outro, bate o balão para cima. Comecem a brincar. Mas não deixe o balão cair no chão, não. Que é difícil. E nós com uma mão só... Nós está bem limitado. Vocês lembram, enquanto brincam aí, vocês vão lembrando da época que vocês sorriam um para o outro, da época que vocês namoravam, da época que vocês tiravam um tempo um para o outro. Essas risadas, há quanto tempo não sorríamos e não tirávamos um tempo um para com o outro? Há quanto tempo deixamos de ser crianças? A palavra de Deus nos ensina, né, que o reino dos céus é das crianças. Nós devemos ser como crianças. Nós devemos ser simples, nós devemos ser puros, nós devemos confiar em Deus. É assim que o Senhor quer para nós. Tá bom? Amém? Tá bom. Amém? Eu vi que muitos brincaram como criança mesmo, né? Há quanto tempo, né? É que a gente falou aqui, há quanto tempo a gente deixa, devido às correrias, os afazeres, nós deixamos de tirar esse tempo de olhar para o nosso esposo, para a esposa, e namorar, e conversar, e falar das nossas coisas, rir, brincar, né? Caçoar um pouco do outro, como que o outro fez as coisas. Há quanto tempo falta isso, né? Mas hoje nós vamos ver aqui agora, que vamos refletir um pouco. Pode se assentar. Nós vamos refletir um pouco aqui, que a brincadeira foi mais para descontrair. Mas vamos refletir aqui que muitas das vezes, alguns aqui, o balão acho que nem encheu, né? O balão não encheu, o outro balão estourou, o outro balão encheu num tamanho bom, o outro, como eu disse, né, já estourou. Mas eu queria falar que agora, alguns corações chegaram aqui, nessa tarde, estourados, impacientes, né? Às vezes com o esposo, com a esposa, às vezes com os filhos, com os amigos, com as pessoas que estão ao redor. Quer dizer, estamos estourando por pouca coisa, com aquele que está ao nosso lado. E principalmente com o nosso cônjuge, quem está mais perto de nós. Estouramos a todo momento com eles, né? Mas aqui, acredito que já começamos a receber algo da parte de Deus, né? Através dos louvores, através da palavra que já foi ministrada, começamos a receber algo da parte de Deus, né? Para que possamos ter agora aqui, buscar do Senhor,
termos mais mansidão, mais paciência, mais amor. Alguns balões estavam furados. E quando nós estamos furados, tudo aquilo que nós começamos a receber, nós deixamos ir. Vai embora, né? Tudo aquilo que está furado. Mas nós sabemos que o Espírito Santo de Deus, ele está aqui. E ele está aqui para nos encher. Vejo também que muitos aqui não chegou nem a encher, né? Soprava, o balão nem enchia. Chegaram aqui murchos, né? Mas o mesmo Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele tem muito para nos dar. E nós só precisamos pedir e buscar dele, para que ele possa tampar esse buraco que faz com que nós ficamos murchos e ele possa nos encher. Alguns balões aí estão bem cheios, né? As pessoas encheram bastante. Algumas vidas também aqui estão bem cheias. Mas glória a Deus por isso. Porque quem nos enche é o Senhor. Quem nos enche é o Espírito Santo de Deus. Mas nós também não podemos nos contentar com isso. Nós não podemos acomodar, eu já estou cheio, eu já busquei, eu já sei, eu já sou. O Senhor já revelou, meu casamento, né? Já tenho 22 anos de casado, já está bom, sabemos de tudo. Não, nós não podemos nos acomodar, nós não podemos nos contentar, porque o Deus no qual nós servimos, Ele tem muito mais para nos dar. Então, se estamos cheios, nós devemos buscar mais do Senhor a cada dia, buscar da presença de Deus para nós e para os outros ao nosso redor. Então, nós não sabemos como que cada casal aqui chegou nessa tarde aqui hoje. Alguns poderiam ter chegado aqui estourado, furado, murcho, cheio. Mas saiba de uma coisa, esse mesmo Deus, Ele é poderoso para fazer uma obra na sua vida, no seu casamento, para que você possa ser um instrumento dele nessa sociedade. Amém? Alguns vieram de longe para ser usado lá. Então, que você possa estar aqui com o seu coração aberto para isso que Deus já começou a fazer através dos louvores, através da palavra. E você possa ser cheio do Espírito Santo para fazer a obra que Ele tem nos mandado a fazer. Então, não importa a maneira com qual nós chegamos aqui, mas vai importar a maneira com qual nós sairemos por essas portas afora, né? Diferentes, com a abundante graça do Senhor sobre as nossas vidas, com grandes ensinamentos, né, que já começou a ser passado aqui para nós. A palavra de Deus em Efésios 3:20 fala assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Nós cremos que nós sairemos daqui não somente cheios, mas transbordantes da presença do Senhor. Então não se esqueça, tire um momento com você, com sua esposa de vez em quando, para essa brincadeira, esse conversar, esse dialogar, esse momento de vocês, tá bom? Nós vamos chamar o primeiro testemunho, é o noivos, é o Fred e a Flaviana. Logo após nós vamos chamar o do Paz para Toda a Vida, que já fiquem atentos, e após o do Casados para Sempre, os 3 testemunhos em seguida. Nós vamos deixar com o Fred, depois volta em si e a Jaqueline, depois Clóvis e Soraya. Eu sou o Frederico da Flaviana. Eu sou a Flaviana do Frederico. Nós somos casados para sempre. E... Calma. E Paz para Toda a Vida da Gabriela e do Pedro. A Gabriela tem 6 anos. E o Pedro tem 3 meses, né? Estamos um pouco nervosos, né, meus irmãos? Não é algo muito comum para nós estarmos aqui. Eu quero falar em prol do curso One, né? Curso para noivos. Nós estamos casados há 7 anos. E quando namorávamos, né, já jovens aqui na igreja, né, e nós tínhamos muitos conflitos. E fizemos o curso diversas vezes, 2 vezes, né, e nós chegávamos até a brigar, né, agressões assim, quando namorávamos, mesmo estando na igreja, meus irmãos, nós não compreendíamos qual o plano de Deus para as nossas vidas. Não era o ato de vir à igreja que trazia a solução para nós, né? Só que o curso trouxe clareza ao longo das nossas vidas. Nós fizemos o curso, casamos. Glória a Deus pela vida dos líderes, né? Jaqueline, Valteci, que pôde estar
ministrando o curso para nós. E diversas vezes o Senhor usou eles para estar falando conosco através do curso. E depois de casados, fizemos o Casados para Sempre. O Senhor esteve nos abençoando. Tivemos ainda muitos conflitos, mas nada perto daquilo que nós enfrentávamos. E Deus realmente ele entrou no nosso relacionamento através do curso de noivos, né? A gente, através das lições, e Deus foi falando e foi moldando a gente, né? A gente foi enxergando aquilo que a gente fazia errado, né? É como aquela parte que fala da vara torta, e a gente compara, né? Põe a vara torta, eu não lembro direito. Com a reta. Com a reta, né? E foi o que aconteceu. A gente estava tudo torto e a palavra de Deus ali, porque o curso é baseado na palavra de Deus e a palavra de Deus é viva, né? Então a gente começou a ver tudo ali que estava errado e a gente se posicionou mesmo na frente do erro mesmo, das coisas que a gente fazia, né? Era muita coisa mesmo e muitos problemas, e a gente começou a palavra de Deus foi mostrando para a gente o que estava certo, o que estava errado, através do curso de noivos mesmo, né? Então, o curso de noivos foi uma bênção para nós, e a gente tornou líder do curso de noivos. A gente está afastado um pouco do curso de noivos por causa do nosso bebê, mas isso ainda queima no meu coração, porque foi através do curso de noivos que nós crescemos. O pastor também falou mais cedo que quando a gente trabalha junto no ministério, a gente cresce, e a gente cresceu muito espiritualmente também, trabalhando junto no ministério. Então, eu tenho muito a agradecer, e o curso agregou muito, né? E eu incentivo vocês, casais de noivos, a fazerem um curso, porque é edificante mesmo. Sim, não tem nem o que falar, é Deus trabalhando mesmo, né? Ao longo de algumas semanas para trás, nós estávamos conversando e Deus nos mostrou que não existe um padrão para como Ele vai agir em certos casamentos, né? Em 1 Coríntios 1, 27, Ele fala que Ele não veio para... Como que eu posso... Ele veio para confundir os sábios. E o nosso relacionamento, a minha irmã está aqui, meus pais não eram a favor. Isso é fato. Porque todo mundo sabia que ao longo de 10 anos de namoro, só foram agressões. E, pela lógica do mundo, vocês vão casar e vocês terão um casamento frustrado. E eu não queria isso para mim. Eu sempre a amei, né? E eu queria casar com ela. E eu sabia, falei, não, se Deus levou para si todas as suas aflições, por que Ele não pode levar as minhas? Eu a amo, Ele pode mudar. E Ele mudou. Agradeço a Deus pela vida dos líderes, do líder do Casados, pastor. Também sempre esteve me ajudando muito, conversando, pastor Diego com a Carol, né, pastor? Você sabe, né, das lutas. Mas glória a Deus. Obrigado, meus irmãos, pela vida de vocês, que vocês dedicaram a minha, por eu estar aqui hoje, constituído uma família. Muito obrigado. Pastor? Jaqueline, Pessi? Eu sou Jaqueline. É uma só carne, Eu sou Valtencida Jaqueline. Eu sou Jaqueline do Valtencida. E nós somos casados para sempre. 27 anos, 4 meses e 20 dias. E somos pais. Para toda a vida. Do Vinícius, de 26, da Isabela, de 24, e da Maria Eduarda, de 15 anos. Pode falar. Então, nós somos líderes, né? A gente já foi líder do Casados para Sempre, já fomos líderes do curso One, curso de noivos, e o curso Pais para Toda a Vida, nós fizemos a capacitação que teve aqui na igreja, nós fizemos a capacitação, mas estava tudo bem. Mas ele veio na hora certa, sabe? A gente precisa estar preparado. E o curso Pais para Toda a Vida nos prepara em relação à criação dos nossos filhos. Porque nós somos mordomos de Deus. Os nossos filhos não são nossos. Mesmo quando a gente pensa que são nossos, não são nossos. Deus nos coloca aqui para a gente cuidar.
E houve um momento da nossa vida que a gente pôde usar, e estamos usando ainda, o curso, né? As estratégias, tudo que ensina no curso do Pais para Toda a Vida, nós estamos usando. Por quê? Quando a criança é pequena, né? Todo mundo aqui que é pai e mãe sabe que a gente leva para cá, a gente leva, carrega, traz, volta, não é assim? Só que a criança cresce. Um dia ele cresce. E aí acontece um momento na vida da gente que a gente perde o controle. Que a gente acha que o controle é nosso, mas não é. E chega esse dia. E aconteceu com a gente. Um belo dia, a gente estava tudo bem na nossa vida e de um dia para outro as coisas tudo mudaram. Tudo mudaram, porque um dos nossos filhos teve um esgotamento emocional e de um dia para o outro ele falou comigo, conversou, as ideias já não estavam convergindo, já não era o que eu queria para ele, que nós queríamos. Porque o que a gente quer é assim, assim, assim. Mas os nossos filhos, a palavra de Deus fala que a gente precisa cuidar das crianças, enquanto são crianças. Porque quando crescer, eles não vão desviar, eles vão lembrar do caminho. E nesse momento foi muito angustiante para a gente, enquanto pais. Mas nós lembramos o que o curso ensinou, o que Deus nos ensina, porque, como o pastor mesmo falou, os nossos filhos são bênçãos, independente de qualquer circunstância. E nós precisamos, de acordo com a nossa atitude, ou a gente afasta ele de vez da gente, ou a gente consegue trazê-los como amigos. A gente precisa ser assim. A gente precisa entender que nós não temos o controle sobre os nossos filhos. A gente precisa. A educação de filhos não tem um molde, mas tem o tempero. O tempero que é o amor, o carinho, a paciência e as lições, o equilíbrio. Isso a gente precisa ter. E hoje nós estamos cuidando dos nossos filhos. Eles não estão completamente do jeito que nós gostaríamos que estivesse. Mas a gente crê que Deus é o Deus que começa e termina uma boa obra. Deus é o mesmo Deus. E nós, nesse momento, a gente precisou usar os instrumentos que Deus nos deu. Ele, por exemplo, porque o meu filho, né, ele já tem 25 anos. O que meu marido, 26, o que meu marido fez, né, essa bênção de Deus aqui? Ele escolheu um dia da semana e ele fala que é ministério dele. Segunda-feira ele fala, hoje é dia do meu ministério, é jogar bola com meu filho. E aí, olha só, isso é uma bênção. A gente precisa ser assim, sabe? O amor transforma, o amor constrange. Porque ser mãe e pai, quando está tudo andando certinho, é uma bênção. Quando está tudo fazendo, quando tudo que eles estão fazendo está nos agradando, é uma bênção. Mas quando as ideias deles não estão exatamente como nós gostaríamos que fosse, qual seria a nossa atitude? Né? Porque a gente leva para a aula, a gente traz da aula, a gente leva para não sei. Mas tem um momento da vida que eles são flechas e eles vão precisar ser lançados. Tem um momento da vida que a gente não vai poder controlar mais. Aí é confiar no nosso Deus e o amor, que não pode faltar. Quer falar? Queria falar rapidinho com uma coisinha. Eu venho de uma família muito numerosa, né? Eu morei em Belo Horizonte, nasci lá. Eu vim para cá com 14 anos. E meu pai sempre foi muito rígido e ele sempre ensinou o princípio de honestidade. O princípio que ele deixou para todos nós, né? Meus irmãos, foi um princípio de honestidade, a gente ser sempre honesto. Só que meu pai não ensinou uma coisa, carinho. Meu pai nunca deu carinho para a gente. E isso, de certa forma, atrapalhou muito, né, a gente. A minha mãe, eu só chegava perto dela, a gente, né, nossos filhos, chegava perto dela quando ela pegava a gente pela perna para catar piolho. Hoje nem piolho existe mais, né, para ter essa desculpa, né, para estar perto, né. Infelizmente, né, o piolho deveria voltar. Com certeza, né? Devia acabar o pernilongo e voltar o piolho. E
E eu falava, né? E meu pai morreu, né? Tem 23 anos. E eu nunca dei um abraço no meu pai. E isso é muito sério. Não é sério demais. Você não sentiu o abraço de um pai. E eu falava comigo. Eu falava, eu tenho que ser diferente com meus filhos. E eu sempre pedi a Deus de eu ser um pai perfeito para os meus filhos. E o curso do Pais para Toda a Vida me mostrou isso, que eu não sou um pai perfeito. Eu não vou conseguir ser um pai perfeito. E nem vou ter filhos perfeitos. Mas o curso Pais para Toda a Vida me mostrou que eu posso ser um pai melhor. E ter filhos melhores. E é isso que eu aprendi no curso Pais para Toda a Vida. Né? Eu nunca vou chegar à perfeição do que Deus quer que eu seja para o meu filho. Mas eu posso ser melhor que o meu pai. E eu espero que o meu filho seja melhor do que eu. É esse o nosso propósito aqui. E glória a Deus, eu curso jogar bola, né? Com 51 anos, eu não tenho aquela energia toda mais. Mas esse é meu ministério, é o ministério que eu fiz para a minha vida com meu filho. Né? Se hoje ele está afastado da igreja, se hoje ele está afastado da presença do Senhor, mas eu creio que o que eu estou fazendo por ele vai ter um fruto lá na frente. Tá? Porque eu tenho que batalhar pela minha família, eu tenho que batalhar pelos meus filhos. E dos meus filhos eu não abro mão. E nem da minha esposa, e nem do meu casamento. Se eu estou fazendo esse ano 28 anos de casado, eu espero que a gente faça 56, ou mais ainda. Amém? E quero que vocês que não fizeram o curso do Pais para Toda a Vida, que faça. Que você se sinta no coração de ser líder desse ministério. Ministério do Casados, que vai dar o testemunho aqui agora, né, do Noivos. Isso aí é para a gente estar juntando o exército, para estar junto com o juiz aqui lutando por essa causa. Porque divórcio, filho fora da família, isso não é projeto de Deus. Amém? Projeto de Deus é uma família forte. Amém? Deus abençoe. Clóvis da Soraya. Glória a Deus. Boa tarde a todos. A paz do Senhor. Eu sou o Clóvis da Soraya. Eu sou a Soraya do Clóvis. E nós somos casados para sempre. Nós somos casados para sempre há 22 anos, há 3 meses e 17 dias, para a honra e a glória do nosso Senhor. É que nós estamos aqui. Nós somos pais do Mateus, com 17 anos. E do João Pedro, com 13 anos. Isso, amém. Família abençoada. E são 2 filhos que o Senhor nos deu, nos abençoou. E nós também não abrimos mão dos nossos filhos. Nós temos tentado, esforçado, a ensinar a eles o caminho que eles devem andar. E nós, há 22 anos atrás, nós nos casamos. E eu vim de uma formação totalmente diferente da formação que a Soraya veio. E aí a gente foi viver dentro de uma casa. E aí começou a pintar os problemas. E como resolver esses problemas? Eu lembro que eu dizia para a Soraya dessa forma: eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. E se quiser ficar comigo, tem que ser assim. Eu costumo dizer que eu era bonito naquela época, porque ela ficou comigo. Eu não era assim, desse jeito assim, não. Só que muito difícil, muita dificuldade. Eu lembro que há 9 anos atrás eu cheguei aqui, nessa igreja, eu era de uma outra congregação. O pastor Ronaldo falou assim: Clóvis, eu gostaria que você fizesse o Casados para Sempre. E eu disse assim para o meu primeiro líder, que é o Alexandre e a Silvia. Eu disse para a Silvia assim: eu quero fazer muito esse Casados para Sempre, mas o meu casamento já é bom. Ele achava que estava bom. Isso. Eu achava que estava tudo perfeito. E assim eu vim para o Casados para Sempre. E ali Deus começou a mudar. Deus começou a fazer essa grande obra na nossa vida, no nosso casamento. E aí eu comecei a aprender através do curso Casados para Sempre. E através dos meus líderes, Alexandre, Silvia, o Elton e a Aline, Arthur e Vanessa, que hoje está numa outra cidade. Deus começou a me mostrar. E eu comecei a entender que eu não tinha nascido assim. E que eu não era assim. E que eu não queria morrer assim. E aí Deus começou a fazer essa obra há 9 anos atrás. E até hoje,
Deus continua essa obra na nossa vida, na minha vida, na vida da Soraya. Glória a Deus, né? Eu falo que Jesus ele faz milagres, grandes milagres, porque eu que pensei em casar com um homem que ia cuidar de mim, me casei com um homem que eu tinha medo de falar com ele. Parecia que ele era o meu pai, porque ele era muito nervoso. Ele não só nervoso, ele era ignorante, né? Então, depois do Casados... Está exagerando um pouquinho. Depois do Casados para Sempre, e eu vi uma grande obra na vida do meu esposo. E eu comecei a mudar, porque eu fiquei com vergonha, que eu vi que o quão difícil era para ele mudar aquele jeito, o gênio dele. E eu comecei a mudar, comecei a praticar. Muitos casais vêm para Casados e falam assim, o Casados não fez nada na minha vida. Não fez porque você não praticou. Porque quando há uma prática do que é ensinado na apostila, não tem como sair da mesma forma que entrou. E Deus tratou uma forma assim miraculosa no nosso casamento. No perdão, a gente já estava como líder em treinamento da Silvia Alexandre, né? E eu ficava com aquela briga assim, eu perdoei, não perdoei. Lá falou que isso não é perdão, que o perdão é uma decisão, não é um sentimento, é uma decisão. E aí, quando eu cheguei na sala, falei tudo e a gente chorou, a sala chorou, nós fomos... Hoje eu estou curada, para a honra e glória do Senhor. E a intimidade também foi uma coisa assim que, pela honra e glória do Senhor, esse ano, ele falou na sala, a nossa intimidade está curada. Glória a Deus. Então, glória a Deus. Tudo é para o Senhor. Que eu queria deixar para os irmãos e para a igreja. Você que talvez já é um líder do Casados, mas às vezes tem algo ainda para ser mudado. Deus ele não terminou a obra em nenhum de nós. Soraya deu um testemunho aqui que eu mudei, mas não porque eu sou bom. É porque o Senhor tem feito essa obra na minha vida. Talvez você já é um líder e tem algo para ser tratado. Talvez você não é um líder, talvez você é um casal, um visitante. Eu queria dizer para os irmãos, o versículo que impactou a minha vida. Muitos aqui, se eu passar o microfone para eles, eles sabem qual é. Salmos 37:5. Entrega os seus caminhos para o Senhor e confia. Tudo mais Ele o fará. Muitas das vezes, nós às vezes até tem entregado a direção, mas muitas das vezes nós ficamos dando palpite. Não entra aí não faz isso não. Com o Senhor, nós podemos confiar totalmente. Toda honra e toda glória é para o Senhor. Então você que está aí sentado e que está ouvindo esse testemunho, entregue os seus caminhos para o Senhor, seja Ele qual for. O Senhor Ele quer continuar essa obra que iniciou na minha e na sua vida. Em nome de Jesus. Muito obrigado a oportunidade. Glória a Deus. Queremos agradecer e ressaltar aqui também o Ítalo e a Ana, e Cheyenne e Lucas, né? São os líderes que ministram, respectivamente, Paz para Toda a Vida, One e Paz para Toda a Vida, né? São os líderes que estão ministrando agora, no qual nós temos que fazer menção deles também, que estão envolvidos diretamente, que são as pessoas responsáveis. Amém? Bom, eu tenho pouco tempo e muita coisa para falar. Então, peço a Deus que Ele me dê graça para que eu possa falar tudo. Eu não vou aqui aplicar o princípio de exegese, de hermenêutica, para que eu possa entrar dentro dos méritos, porque eu tenho que dar um recado para todo mundo. Existem líderes de várias cidades, existem pessoas. Quantos pastores nós temos aqui representados? Faça um sinal com a sua mão aí, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pastores, 8 pastores de denominações diferentes, cidades diferentes. Então, eu tenho algumas coisas para passar para vocês e eu quero ser breve naquilo que eu falar. Então, que vocês fiquem atentos. A nossa visão, de uma certa forma, fazer com que vocês que chegaram aqui com um carro com combustível baixo na reserva, que vocês voltem com ele cheio, entornando, que vocês voltem para casa, para onde vocês chegarem, voando nas asas. Amém?
quero convidar você a abrir a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 17. Quero fazer aqui uma aplicação desse texto e uma introdução para eu entrar na palavra que Deus colocou no meu coração. Apocalipse 17, versículo 9. Se você trouxe a Bíblia, abriu ela aí, está escrito da seguinte forma: aqui há sentido. Quem tem sabedoria, as 7 cabeças são os 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Eu vou repetir de novo. Aqui há sentido. Que tem sabedoria. As 7 cabeças são os 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Eu quero falar nessa tarde, em específico, sobre os 7 montes ou as 7 montanhas da sociedade. É algo que não é muito falado, e eu não sei se todas as pessoas têm o conhecimento disso. Eu quero abordar esse tema aqui para fazer uma introdução. Eu quero falar especificamente desses 7 montes da sociedade que nós precisamos, de uma certa forma, conquistá-los. Eu vou abordar esse tema nesse sentido porque, quando nós estivemos em Gramado, o Mike Merrill, ele, naquela videoconferência, ele citou algumas coisas a respeito disso. Mike Merrill a pessoa que idealizou esse curso. Eles são americanos, eles não puderam estar no encontro nacional que a gente participou em Gramado, e na videoconferência eles falaram alguma coisa a respeito disso, e quando nós chegamos aqui em São João, eu nunca tinha ouvido falar nisso, isso era novo para mim. Eu falei, como assim? E aí eu fui para a Bíblia, fui tentar estudar alguma coisa, fui buscar algum conhecimento em livros e algumas pessoas que já tinham conhecimento, e eu entendi que existe uma necessidade para todos nós. Dentro da igreja constituída, nós temos, no máximo, 3% das pessoas que estão na igreja são pessoas que vão se envolver com o ministério, que se tornarão líderes, que se tornarão pastores, que se tornarão pessoas que vão influenciar os seus liderados. A gente entende isso. Então, com esse tipo de situação, ou com esse tipo de porcentagem, nós não vamos conseguir, de uma certa forma, alcançar a sociedade. Nós não temos possibilidade de alcançar a sociedade olhando por essa ótica. Não adianta nós querermos converter todas as pessoas ao senhorio do Senhor Jesus Cristo para que o mundo se torne melhor. Seria uma utopia a gente acreditar nisso, até porque as profecias bíblicas dizem que não será assim. Então, nós, cristãos, não podemos nos enganar e ficar só orando e vivendo uma vida espiritual sem se enfrentar ou enfrentar a sociedade como ela é e tentar transformar ela. Então, nós temos que conhecer a sociedade para que a gente possa impactar ela. O que eu quero falar para vocês aqui está norteado em alguns princípios, e eu sei que cada pessoa que está aqui, ela vai se achar em alguma das áreas. Eu sei que todas estas 7 áreas, nós precisamos de entrar e de alcançar elas. Nós precisamos, de uma certa forma, influenciar nessas áreas. Nós não vamos sair da igreja para influenciar essas áreas. Nós vamos chegar nesse lugar para ser influência. Nós somos a luz desse mundo. Jesus falou que nós somos luz aonde quer que nós formos. Nós não precisamos de trazer estas pessoas para cá. Nós vamos sair da igreja e vamos influenciar essa sociedade. Jesus Cristo nos deu essa ordem, esse mandamento, né, na grande comissão, que é ir e não ficar. Igreja, né, no hebraico, é ir para fora. Nós aprendemos uma igreja que nós trazemos as pessoas para dentro, e nós queremos cuidar da igreja dentro. Nós temos que cuidar nós temos que encher a igreja. Para quê? Para ficar 1 hora, 2 horas cantando louvor, e as pessoas estão sendo destruídas pelas drogas, pela prostituição, a ideologia e por muitas outras coisas. E nós temos que ser um agente transformador. Então, o que eu quero falar para vocês aqui nesta tarde, nesses poucos minutos que me resta, é sobre esse poder que nós temos de influenciar no meio de uma sociedade. Mas nós só podemos influenciar se nós tivermos o conhecimento e se nós pudermos ir neste lugar com a luz de Deus, ou seja, iluminados pelo Espírito de Deus. Nós temos que buscar para nós algo de bom, ou seja, nos enchermos para a gente chegar lá e influenciar essas pessoas. Combinado? Como elas estão em várias classificações, eu quero deixar a família por último, porque eu acredito, na minha concepção, que família
é a maior montanha. Se alguém mexer na família, desestruturou a sociedade por um todo, eu tenho certeza disso. Então, eu vou focar nos outros e eu vou deixar a família por último. Nós vamos falar, então, o primeiro que eu deixei aqui é a educação. Já pensou se só pela oração nós podemos mudar o que está acontecendo hoje nas escolas e nas universidades? Vocês acreditam que se nós, todos os cristãos do mundo, só ficássemos ajoelhados aqui, orando, viraria um mantra, mas nós não resolveríamos a situação das universidades. Sabe por quê? Porque nós temos que nos envolver com a sociedade. Nós temos que ir nesse lugar. Eu aprendi na prática, eu morava, antes de me casar, em um bairro do subúrbio, ou seja, mais afastado, e um determinado, se eu falar e alguém estiver envolvido aqui no meio, não se sinta apontado. E em uma determinada época, os jovens daquela comunidade resolveram juntar na praça e resolveram lá fumar. Na minha época, eu não podia fumar em público, né? Hoje, a gente vê em qualquer lugar, mas na minha época, aí, os jovens resolveram se enturmar e iam lá e acendia lá alguma coisa lá. E eu me lembro que um irmão, eu não era cristão evangélico, eu era católico, um irmão cristão evangélico falou assim, nós vamos acabar com isso aí. Um senhorzinho simples, matuto. Eu falei, mas como que o senhor vai acabar com isso aí? É simples, nós vamos sentar lá no meio dele e vai ler a Bíblia. Olha, o senhor está ficando doido. Não, mas se o senhor quiser ir com essa coragem do senhor, eu vou ficar do lado do senhor. Vamos lá. Simples assim. 5 horas da tarde eu chegava do serviço cansado, em vez de ir para casa, ele sentava lá, ele lia a Bíblia. Ele estava me convertendo. Eu não sabia nada. Ele estava pregando a palavra para mim. Mas os meninos não conseguiam ficar lá. Ficava um pouquinho, vazava. 1 dia, 2 dias, 3 dias. No 4º dia, os meninos não foram lá mais, no 5º dia não foi. Para encurtar a conversa. Sumiram os jovens de lá. Pouco tempo depois, eu encontrei com um jovem e falei assim, eu sou pastor por causa daquilo que vocês fizeram lá naquele lugar lá. Por que aconteceu alguma coisa? Porque alguém se envolveu e foi lá e falou assim, eu não aceito isso e eu vou mudar essa história. Eu estou falando de educação. Nós, pais e mães, deixamos a responsabilidade de educar os nossos filhos, abrimos mão desses princípios dentro do nosso lar, constituímos uma professora ou uma pessoa que trabalha numa creche como os nossos pais educadores e demos ele o direito de formar os nossos filhos. Agora, quais são os valores que estes homens ou profissionais têm? Nós vimos nos últimos, no mínimo, 10 anos, o que aconteceu, e me perdoe, eu não estou aqui acusando e nem afrontando, eu sei que tem pessoas que trabalham em universidade, eu sei aqui que tem professores, pessoas que são doutoradas, que estão totalmente envolvidos no papel de formação de pessoas para o bem. Mas existem pessoas ali que estão infiltradas para formarem pessoas para o mal, com ideologias e princípios de destruição. Como que nós podemos mudar isso? Quando nós decidirmos a nos envolver com essa causa, quando nós formos para a universidade, quando nós entrarmos, ficarmos ali do lado dos nossos filhos, quando nós decidirmos a preocupar com a grade escolar, com o currículo, nós vamos começar a envolver a ponto de nós que vamos fazer o currículo escolar. Eu decido o que o meu filho vai aprender. Se isso não for uma realidade, nós vamos perder a próxima geração. Esta geração que nós temos como os filhos que estão estudando, elas estão sendo formadas para cuidar do mundo daqui a 4, 5, 10, 15 anos. Quais são os princípios que eles vão cuidar do nosso mundo? O que nós estamos deixando para os nossos filhos? Nós temos que nos envolver para colocar princípios éticos e morais dentro de uma sociedade. Nós não podemos fugir dessa responsabilidade. Nós não podemos deixar alguém ditar aquilo que os nossos filhos vão aprender. Nós temos que nos unir, não é contra essas pessoas, é para somar para o bem de uma sociedade. Nós não vamos confrontar, mas nós vamos somar os nossos princípios, que são princípios que vão, de uma certa forma, beneficiar toda a sociedade. Uma escola está mal se ela tem o seu
imóvel, a parte imobiliária dela ruim, não é problema do Estado, é nosso problema. Eu tenho que me envolver. Se a escola está suja, nós somos responsáveis. Nós é que constituímos tudo isso. O poder emana do povo para o povo. Nós somos o poder e não o contrário. Nós temos que entender que nós temos essa autoridade e nós não podemos transferir responsabilidades para governo, para instituições que foram nomeadas para tratar problemas. Então, nós temos que nos envolver. Então, é papel nosso, como pai, acompanhar os nossos filhos nas reuniões de pais. É papel nosso acompanhar qual que é o que está sendo ensinado para eles, lendo os livros, acompanhando ali tudo que é passado para eles. E se a gente não concorda com algo, nós temos que tratar isso. Não fazendo algazarra, confusão, mas com princípios de diálogo para que a gente possa resolver problemas. A Universidade de Harvard, a maior universidade do mundo, todos os jovens sonham em estudar lá. Quem aqui nunca sonhou? Né? Almeja, porque quem vai lá vai explodir, vai se tornar empreendedor. Mas sabia que a maior universidade do mundo tem princípios cristãos evangélicos? Foi idealizada com esses princípios e se pratica isso. Por que lá se formam pessoas de bem? Pessoas que influenciam no mundo inteiro? Porque fizeram a coisa certa. E muitas vezes nós abrimos mão disso. Nós podemos começar uma universidade de Harvard aqui. Pode ser a Betuel, né? Nós temos esse princípio, doutor. Nós temos uma escola que começamos com 2 salinhas, né? Hoje nós temos aí quantas salas? Quem me ajuda aí? 11 salas, nós formamos criança com princípios cristãos. O nosso sonho é que isso se torne uma universidade. Estamos sonhando, né? Mas nós não vamos abrir mão disso, porque nós decidimos influenciar essa geração. Nós não vamos nos calar. Nós não recebemos. Tá, culpa dos nossos pais. Mas eu não vou ficar aqui chorando mágoa do que os meus pais não fizeram. A minha parte, para devolver para a sociedade alguma coisa, eu vou fazer. E eu queria que você também se envolvesse nessa causa. Nós só somos alguma coisa se nós estivermos juntos. Eu sozinho não posso fazer nada, mas se todos vocês se unirem junto numa mesma causa, numa mesma visão, nós podemos ir mais longe, nós nos tornamos mais fortes. O trabalho em equipe nos deixa mais fortes, né? Então nós precisamos envolver. Amém? Tem diretoras de escola, pessoas aqui que estão formadas aí, que trabalham, né, na área, e eu sei do que eu estou falando aqui com conhecimento de causa. É uma realidade e nós precisamos influenciar isso para o bem. Se você está nessa área, procure se unir, buscar conhecimento, vamos nos envolver, mas não vamos transferir mais responsabilidade para o Estado. Nós vamos fazer a nossa parte, amém? Negócios. Na verdade, eu vou fazer o que eu segui aqui na minha ordem cronológica aqui, eu coloquei religião, que está lá no último aqui, nessa última coluna aqui, eu coloquei ela aqui primeiro. As igrejas hoje, do século 21, as igrejas modernas, ou como nós conhecemos, as igrejas neopentecostal, elas estão fazendo o inverso do que a palavra de Deus ensina. Jesus Cristo, ele não criou uma igreja no sentido templo, 4 paredes. Quando fala-se igreja na Bíblia, fala do homem, eu como igreja. Jesus mora dentro de mim e eu sou uma igreja ambulante. O propósito de igreja é isso. Mas nós, como pensamos que Deus não sabe muito, nós decidimos fazer a coisa diferente. Nós reunimos as pessoas em um templo para que a gente possa crescer e nos tornar mais forte, e nós achamos que isso é igreja. E quando nós fazemos isso, nós começamos a trazer as pessoas para dentro da igreja, e as pessoas se sentem confortáveis dentro de um local, de um ambiente agradável, bem trabalhado, com uma acústica boa, os locais tudo arrumadinho, organizadinho, o tratamento é bom, e as pessoas começam a se sentir bem aqui, e elas se tornam cristãs dentro das igrejas, mas lá fora não são. Muitas pessoas se convertem de fora para dentro, ou seja, vem para as igrejas, veste um paletó, coloca uma Bíblia, e eu não estou falando só de crente não, tá? Eu estou falando de pessoas que se vestem de uma religião, colocam uma máscara da religião e acham que isso
é o suficiente. Muitas pessoas se convertem de fora para dentro, mas a Bíblia fala que nós temos que nos converter de dentro para fora. Tem que haver uma transformação dentro de nós, a ponto de nós não conformarmos mais com esse mundo e decidir transformar esse mundo. Como que nós vamos transformar esse mundo? Pela renovação da nossa mente, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Igreja, lugar de comunhão, lugar de encontro, esse local que nós temos aqui, ele é para que nós, junto, aprendamos a palavra de Deus, cresçamos na graça e no conhecimento, para que quando eu sair ali fora, eu pratique esses princípios. Não adianta a gente fazer um culto lindo, maravilhoso, aprender que nós temos que ajudar o próximo e chegar ali na rua, ver um mendigo e chutar ele. Que tipo de igreja, que tipo de ensinamento que é esse? Não podemos praticar isso. Eu me lembro de uma época aqui na igreja, era frio e a cidade estava promovendo o cadastramento da casa própria, se eu não estiver enganado. E aí passaram os jovens lá no centro da cidade, tinha lá uma fila imensa de pessoas no frio, porque acreditavam que ia ganhar uma casa, né? E o município, então, teve a infeliz ideia de fazer essa inscrição e as pessoas iam ficar à noite lá na fila, né? E eu me lembro que alguns jovens aqui da igreja, quando foram para casa, depois de um culto abençoado, passaram lá e observaram aquela situação. Voltaram, procuraram o pastor e mais algumas pessoas, falaram, nós queríamos fazer alguma coisa. Eu não sei como que aconteceu a organização, mas eu ouvi e vi os jovens se unindo para fazer chocolate, compraram pão. Alguém que está aqui participou disso? Bom, aqui tem um casal. Como que foi? Vocês compraram alguma coisa? Alguém fez alguma coisa. Isso é igreja. É você receber o ensinamento e não precisar de alguém faz isso, faz isso, faz isso. Não, você faça aquilo que Deus moveu no seu coração. Cada um tem um papel dentro da sociedade e nós, como igreja, temos o nosso dever de fazer o nosso papel. Nem todo mundo aqui é pastor, nem todo mundo aqui é líder, mas todos têm um papel dentro da sociedade e nós temos que nos envolver. Ninguém deve cobrar de um outro, mas nós, dentro de um corpo, devemos participar do trabalho, se envolver na obra. Quanto trabalho a igreja pode fazer? Trabalhos sociais com mendigos, com dependentes químicos, cuidar das crianças, das viúvas, dos órfãos, trabalhar com casais, com jovens. Mas o pastor faz isso, né? Pastor Diego está jovem, pastora Carol está jovem, né? O pastor já está com mais gás, né? Já está aposentado, está com a vida feita. Deixa para eles, sabe? Quando a gente encosta, quando a gente transfere a responsabilidade, a gente deixa de ser o agente transformador. Deus não quer isso. Então, nós, como igreja, nós devemos, então, mudar tudo isso. Uma igreja que trabalha fora das paredes, que se envolve na sociedade. As pessoas têm que nos conhecer, não é porque nós frequentamos isso aqui nos domingos, não. É porque nós estamos envolvidos na comunidade, transformando a comunidade. Quando vierem os desafios difíceis para nós, recebamos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, que você possa se envolver na área da religião e decidir fazer algo em favor de uma sociedade. Nesses princípios de sociedade que eu estou dizendo aqui, lembre-se o seguinte, quando alguém atinge o ápice desse monte, por exemplo, no caso da religião, esse líder, se ele conseguir atingir esse ápice, ele pode virar um ditador. Todas as vezes que esse monte é conquistado, geralmente vai existir grandes problemas. Todas as vezes que isso aconteceu, na Idade Média, uma denominação dominou e ela massacrou milhares de pessoas, porque dominou sem princípios da palavra de Deus. Nós que temos a palavra de Deus, nós que somos a luz desse mundo, não podemos abrir mão desse princípio e deixar outras pessoas dominar a religião. Hoje o mundo está dominado por muitas religiões, muito tipo de práticas religiosas. Pessoas que hoje têm o Deus como uma pedra, outros cultuam Deus como uma árvore. Hoje tem pessoas que acreditam no poder do sol, tem pessoas que acreditam no Deus de várias maneiras. Tem gente que cultua até o Deus vaca, o Deus rato, né? Lá na Índia, né, tem o Deus rato, né? Uma religião lá que eles colocam alimento para os ratos. Quem vai levar as boas novas para esse povo?
Somos nós que temos a verdade, somos nós que temos os princípios morais. Nós temos que restaurar, ou seja, nós não podemos ficar aqui, eu recebi a palavra, eu converti, a minha vida agora está uma bênção, a minha intimidade agora está voando. E aí? Só isso? Deus tem mais. Tem um mundo inteiro para a gente conquistar. E Jesus, Ele ensinou, ide por todo o mundo. Pregar o quê? Boas novas, boas notícias. Nós estamos acostumados a receber más notícias. Todo homem, eu vou falar o homem porque a mulher eu acho que é mais seletiva, mas todo homem, ele chega em casa, ele tira o coturno, ou a botina, ou a chuteira, ele encosta num canto, senta no sofá, e o que ele vai ver? Jornal nacional, ou a Band, ou sei lá qualquer outra, eu estou colocando a rede aberta, mas poderia ser uma rede também de fechada, não tem problema. E você vai ouvir o que lá? Más notícias. E Jesus falou que nós temos que buscar boas notícias, boas novas. Nós estamos fazendo o contrário e, infelizmente, Satanás, ele entendeu que se ele manipular sua mente com más notícias, você vai ficar preso, você vai gostar disso. E Jesus falou que você deve buscar boas notícias. Então, chega em casa, pega o Evangelho, pega a Bíblia, vai meditar nas boas notícias. Evangelho é boas novas, Evangelho é a notícia do reino para a sua vida. O poder de Deus está na palavra, o poder transformador está na Bíblia. Busque isso. Isso é ser um cristão, isso é buscar os princípios da religião. Pratique isso. A Bíblia tem um texto que eu amo ele. As portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja aqui. Quando todo mundo for embora, se alguém tentar entrar aqui, vai ou não vai entrar? Como que essa palavra aqui está falando que não vai? Porque igreja é você, meu irmão. E não vai vencer, o inimigo nunca te vence. Não pode, porque você está blindado com o sangue do Cordeiro. Você está revestido. As portas do inferno não vai prevalecer contra a sua vida. Mas deixa eu te dar aqui uma resposta para isso. Se você ir contra elas, se você arremeter contra as portas do inferno, elas estão lá e você tem que ir contra elas. É você que tem que abrir as portas do inferno, é você que tem que saquear os infernos, você tem que tirar as almas que estão presas nas mãos de Satanás. Não é você ficar aqui pensando que o inimigo vai bater ali, vou pegar aquele... Vocês estão liquidados se ficarem aqui dentro da igreja. Nós temos que ir lá fora libertar os cativos, os oprimidos. A Bíblia fala que o nosso dever é libertar as pessoas. Como cristãos, nós temos que assumir essa responsabilidade, então, na religião. Muito mais do que religião. Eu não prego religião. As pessoas que estão aqui sabem disso, nós somos interdenominacional. Aqui tem pessoas que são católicas. O excelentíssimo senhor juiz sabe, né, dos nossos princípios. Nós não estamos preocupados com religião, nós estamos preocupados com pessoas, com almas. Tenho amizade com padres aqui na cidade, me relaciono com eles, porque eu não estou preocupado com o que eles fazem, eu estou preocupado com almas, com vida, e eu tenho o poder de transformar isso. Eu decido isso. Quando eu falo eu não falo eu, Ronaldo. Igreja, nós, todo mundo junto. Nós temos que nos unir. Terceiro passo, arte e entretenimento. Hoje, a arte e o entretenimento é algo que nós vemos como algo do nosso meio cristão difícil da gente envolver. É ou não é, pastor? Como que eu vou me envolver, por exemplo, numa peça teatral? Porque quase tudo que se fala de arte está deturpado dentro dos princípios nossos morais. Mas para que você saiba disso, a arte e a cultura começou por causa do Evangelho. Só que nós abrimos mão disso. E quando o pastor Christian falou, né? Abrimos mão, deixamos um espaço vazio, alguém vai lá e ocupa ele, né? O diabo não é bobo. Quando, na era medieval, existia muito analfabetismo, as pessoas não sabiam ler, não existia possibilidade de uma pessoa ter uma Bíblia, a igreja dominava com o poder que eles tinham na mão. Então surgiu a oportunidade de encenar peças para que as pessoas pudessem entender o princípio da palavra de Deus. E aí então começou uma maneira de pregar a palavra de Deus com arte.
Isso foi muito difundido, isso fez muito sucesso. Só que, por um motivo ou outro, alguém abriu mão. E por causa disso, o que aconteceu dentro desse princípio de arte e entretenimento? Alguém mais inteligente e astuto decidiu fazer filmes, ideais com princípios e viés que não são compatíveis ou moral o suficiente para que a gente possa ver. Os filmes de Hollywood, outros filmes que a gente vê aí com grande alcance de mídia e de público, com princípios de bruxaria, princípios de ideologia, princípios de magia negra, de morte, de tentar de alguma forma doutrinar pessoas para o mal. Mas por que nós não podemos fazer algo de bom? Por que dentro de nós não se levanta pessoas que decidam a criar uma peça teatral, ou que decidam a escrever um roteiro para um filme, ou escrever algo de novela? Por que nós vamos ficar sentados esperando alguém que não tem princípios cristãos fazer isso para a gente receber? Por que nós não vamos mudar? Por que nós não vamos ser inconformados a ponto de entrar nesses lugares? Por que essa pessoa faz isso? Se ele fez, por que eu não posso fazer? Com tudo isso de ruim que ele está oferecendo, as pessoas estão enchendo os cinemas, o que eu tenho de bom não pode fazer algo melhor? E nós esperamos e não levanta ninguém. E nós deixamos as coisas acontecer. Nós temos que nos envolver. É papel nosso como líderes mostrar para as pessoas, para a sociedade, ou para as pessoas que estão vindo aí, que eles podem fazer algo. Não é pela capacidade, não, é pelo que você decide a fazer. A Bíblia fala que nós devemos sonhar, deleita-te no seu coração e confia nele, e ele satisfará o desejo do seu coração, não é isso? Ou seja, se eu sonhar e falar com Deus e clamar a Deus, ele vai satisfazer o desejo do meu coração. O que você quer ser? Você quer ser um ator ou um roteirista de filme de grande sucesso no mundo? Sonhe, meu irmão. Vai ficar sonhando em ser um ajudante de pedreiro, não menosprezando? Não, sonhe alto e decida fazer algo, porque a Bíblia fala que Deus se alegra em realizar o desejo do seu coração. Mas nós estamos esperando pessoas descomprometidas com o Evangelho. Os maiores profissionais roteiristas que nós conhecemos só no Brasil, que eu conheço, e fora do Brasil, os que estão em eminência, têm viés contrário ao nosso. Não tem os princípios morais que nós temos. Há pouco tempo aí houve uma enxurrada de denúncia dos homens que tinham controle das maiores bilheterias, que eles abusavam das pessoas que trabalhavam com ele. E muitos desses ficavam calados porque queriam sucesso. Quanto vale o seu sucesso? Perder a alma? Agora, e nós que temos o comprometimento com o Evangelho, com os princípios, não podemos mudar isso? Então, entretenimento e arte, nós podemos nos envolver. Crie peça teatral, comece na igreja. Comece a criar peças na igreja. Se o teatro for bom, nós vamos para fora, nós vamos para as escolas. E se as escolas gostarem, nós vamos para a praça. E se para as praças gostarem, nós vamos ser chamados para ir para o teatro. E daí a pouco alguém vai querer gravar um longa, pequeno ali, um curta, não sei. Mas de repente nós estamos sendo chamados aí para gravar e fazer qualquer coisa. Mas decida a envolver em algo. Faça algo em favor da nossa sociedade. Mídia. A mídia, propriamente dita, eu vou falar mais da mídia aberta, mas a mídia fechada a gente pode decidir o que escolhe, né? Quem tem o poder de escolher na mídia fechada ainda escolhe, mas na mídia aberta, meu Deus, eu não sei se você consegue assistir com um filtro, mas não passa nada no filtro, só as propagandas, mas aí as propagandas estão quebrando nós temos que comprar tudo, né? Os profissionais que estão influenciando hoje a mídia, nenhum deles tem compromisso. Na verdade, eu conheço uma jornalista que ela bate no peito e compra briga, mas ela já foi mandada embora de várias redes, porque ela fala a verdade. Mas a maioria das pessoas se vendem por valores. Fica 30, 40, 50 minutos no ar, mas ele cobra um preço, 100 milhões, 200 milhões, e aí ele fala o que ele quer.
fala a favor de um produto, fala a favor de um viés ideológico, fala contra algo em favor da família, fala tudo. Por quê? Porque nós abrimos mão disso. Você nunca sonhou em ser um apresentador do Jornal Nacional, não? Um Sérgio Chapelin, um Cid Moreira? Por que não? O que eles têm de melhor? O Cid Moreira hoje é pastor, né? Foi falar a verdade. Na verdade, ele começou a gravar a Bíblia em áudio, né? Chegou o Evangelho de João, capítulo... Qual que é o capítulo? 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Falou, o que é isso? Que Deus é esse? Não dá para passar, não. Aí procurou estudar mais um pouquinho, e conhecereis a verdade vos libertar. Ele se converteu, abriu mão da mídia, e hoje é um pastor, prega a palavra de Deus, por isso que você não vê ele na mídia mais. Quem fala a verdade, sai da mídia. Mas nós não temos que sair da mídia. O que eu estou chamando a sua atenção não é para você sair da mídia. No final eu vou te falar por quê. Eu quero que você fique até no final. Eu sei que eu estou esgotando, eu prometi que eu acabaria às 18 horas, e eu já estou esgotando, mas eu vou falar para você no final, não é para a gente sair de lá. Na verdade é o contrário, é para a gente ir para lá, com os nossos princípios. Nós é que vamos influenciar ele, não é eles que vão nos influenciar. Mídia, economia. A economia, de uma certa forma, hoje ela é dominada pelos bancos, né? Na verdade, eu acredito que isso vai acabar, a moeda virtual está vindo aí, né? Mas eu vou falar do princípio que nós estamos sendo gerado ou governado aqui. A economia, ela existe e ela foi criada por um princípio básico. As pessoas tinham produtos e não conseguiam transportar aquele produto por causa do peso do produto, então criaram moedas fictícias para falar, essa moeda aqui vale uma saca de feijão. E aí carregava aquela moeda e falava, vale tanto. Então, a moeda representava valores de uma sociedade. Só que hoje, infelizmente, esse princípio foi invertido. Hoje, as pessoas pegam a moeda, que é o valor de uma sociedade, que faz com que uma sociedade se mantenha rica e próspera, e essas pessoas pegam esse valor, que é o valor que faz uma sociedade se manter melhor, mais bem-sucedida, que tenha melhores escolas, melhores hospitais, e eles guardam esse dinheiro, transferem ele para ilhas fiscais. Para quê? Eu me lembro que a primeira moeda, quando eu fiz o estudo, foi criada, era uma moeda de mármore. E aí a pessoa que criou ela era uma moeda grande, ele colocava uma vara no meio dela e transportava ela, aí era dois transportando, não era no bolso, né? Aí aqueles homens lá meio truculentos. E aquela moeda, ela valia, por exemplo, naquele transporte daquelas moedas, eles estavam transportando o valor de uma fazenda. Só que no meio do caminho, essa moeda quebrou. Bateu lá, não sei que vacilo dos homens lá, dos truculentos lá, quebrou a moeda. E aí, Job, o que fazer? Você está carregando uma fazenda numa vara e quebrou. Como resolver isso? A fazenda deixou de existir? As pessoas hoje carregam valores, mas esquece que aquilo representa o que você tem de melhor na sua casa, na sua fazenda, na sua família. Não é o dinheiro que você tem, as pessoas matam pelo dinheiro, mas não percebem que aquilo não é nada. Você pode rasgar que aquilo não vale nada. Aquilo está representando o que tem de melhor na sociedade. Mas as pessoas não entendem isso, e por não entender esse princípio, se mata por causa de R$10. Pega R$10, rasga ele. Agora, ele representa algo. Isso é que é o importante. Quando eu entendo isso, eu pego esses R$10, eu transfiro ele para aqui, porque ele vai ser bem usado. Quando eu entendo o valor de 50, de R$100, eu vou me infiltrar de uma certa forma em uma instituição financeira e eu vou fazer com que aquelas pessoas possam investir em algum tipo de associação filantrópica para o bem. Nós temos que nos envolver a ponto de fazer essas pessoas se sensibilizarem em favor da sociedade. Olha só, os bancos dessa cidade, quantos milhões eles não arrecadam por mês e o que eles devolvem para nós? Quem foi lá alguma vez falar para eles? Pessoas que estão aqui, que trabalham no meio, sabem que eles estão lá transportando valores, mas não são aquilo que está lá com ele, de pessoas que estão dando a vida aqui fora. Se nós pegássemos isso e investíssemos, fazer isso girar dentro da nossa cidade,
a nossa cidade seria a melhor cidade do Brasil. A nossa sociedade seria a melhor do mundo, a melhor saúde, a melhor educação, as melhores ruas, os melhores lugares de lazer, tudo para o bem da comunidade. Mas se nós entendermos o valor que nós temos, então, nos negócios e na área financeira. Amém? Eu quero também falar um pouco sobre os governos. Os governos, nós cristãos abrimos mão. Em todos os aspectos, eu falo com propriedade, porque eu procurei alguns amigos e irmãos pastores mais antigos para perguntar para eles o que eles fizeram na geração deles com relação à governança, seja municipal, estadual ou no âmbito federal, e eles falaram que, na época deles, eles não se envolviam com nada disso. Eles falavam que isso era do inferno, era do diabo. Tá, se é do diabo, então entregou nas mãos dele. E aí, quem que entrou lá? Hoje nós estamos colhendo o fruto daquilo que nós abrimos mão, ou seja, dos nossos pais na fé. Eles deixaram de se envolver, entregaram nas mãos do inimigo, e hoje nós temos lá um monte de pessoas com índole má, criando leis que vão prejudicar a gente em tudo, e nós abrimos mão. Então, nós temos que, de uma certa forma, pleitear os nossos direitos nas esferas governamentais, no executivo, legislativo, e no judiciário também, não é diferente, não é? Nós não podemos negar que no meio existem pessoas que têm princípios e viés contrário aos nossos, seja morais e éticos, não é verdade? Então nós temos que nos envolver, aproximar dessas pessoas para que eles possam reconhecer aquilo que nós estamos buscando e, de uma certa forma, trabalhar em nosso favor. E agora eu entro no último, eu vou falar da família. Olha só, infelizmente eu digo para vocês, todos esses 6, arte, entretenimento, negócio, educação, governo, mídia e religião, nós estamos perdendo. E perdendo feio. Em todas essas áreas, nós estamos perdendo de balaiada. Mas nós podemos mudar isso. Nós temos que mudar isso. Agora tem a última área. A família. Vocês acham que nós estamos perdendo ou não? Se nós continuarmos calados, nós estamos na guerra, né? Eu costumo ministrar um curso aqui, um encontro de casais uma vez por mês. Eu sempre falo, pode bater, pode tentar quebrar, vai envergar, mas eu não paro, não desisto, eu vou continuar aplicando os princípios da palavra de Deus em favor da família. Eu não desisto de uma família, nós não desistimos de um casal, nós não desistimos daquilo que nós acreditamos que é uma família estruturada. Nós vamos continuar falando disso. Se vier uma pessoa aqui, nós cumprimos o nosso papel, nós vamos continuar falando. Se não vier ninguém, eu vou falar, eu mesmo vou escutar, eu vou praticar. Mas nós temos que fazer algo em favor das famílias. Nós não podemos deixar as pessoas falarem que família é... E aí coloca lá um monte de modelo de família. Família não é isso. O princípio de família é crescer, multiplicar e dominar. Esse é o modelo de família. Você cresce, quando você se ajunta com uma pessoa, você se torna melhor e você pode multiplicar. Mas o modelo de família que muitas pessoas estão idealizando não tem o poder de fazer uma pessoa crescer, ela se sente suja, se sente imunda, não tem o poder de fazer essa pessoa se multiplicar, porque não há poder de procriação. Existem alguns tipos de ideais de família que, se você colocar numa ilha e deixar lá, pode ficar tranquilo, é só uma geração, acaba. Precisa trabalhar contra. Só que esse tipo de pessoa está influenciando a nossa família. E nós estamos nos calando para isso. Nós temos que influenciar os nossos filhos, ensiná-los no caminho que se deve andar, colocar os princípios da palavra de Deus e mostrar que isso vale a pena viver. Casamento não é ruim, não. Uma sociedade constituída com esse princípio, ela tem o poder e a tutela da sua prole, não é isso? Da sua prole, mas também tem poder de posse. Se não existir uma família constituída, você perde direito de posse. E aí tudo fica livre para quem? Para alguém que pensou nisso. Vai tomar as suas propriedades, os seus bens, porque não tem propriedade, não tem posse, não tem dono. Se você não transfere para outra pessoa, quem que vai ser dono dessa posse que você criou? Você já parou para pensar nisso? Gente, estou falando correndo porque eu tenho muita coisa para falar, a hora está avançando e o relógio trabalha contra a gente, né? Mas pensa nisso. Se você não tem autoridade, não tem poder
sobre os seus filhos, você não vai deixar para ele. Se você não deixa para ele, alguém vai dominar. E se uma pessoa inteligente conseguir fazer isso, e eu sei que existem ensinamentos para isso, consegue ter o controle de tudo, e aí nós vamos ser o quê? Escravos. Vamos trabalhar como escravos para essas pessoas que tiveram essa infeliz ideia. Mas está se levantando um povo que não se conforma com isso. Está se levantando líderes que vão transformar essa sociedade, essa geração, a começar por dentro do nosso lar, na minha casa e na sua casa. Eu começo na minha casa. Eu sou como uma pedrinha lançada na água parada. Vai fazer uma onda, que vai gerar uma outra onda, que vai gerar uma outra onda, e daí a pouco vai alcançar todo o lago. E eu vou encerrar com o texto do Evangelho de Mateus, que Jesus falou que vós sois o sal da terra. Todos conhecem esse texto, é pouco pregado, mas ele é muito forte. Hoje nós não conhecemos o sal da maneira que era naquela época, e se certamente Jesus tivesse pronunciado essa palavra hoje, ele diria: vocês são a geladeira dessa terra. Como assim, pastor? Porque naquela geração o sal não era somente para salgar. O sal, ele tinha um poder conservante ou conservador. Ele tinha um poder de conservar todos os produtos que existiam naquele local. Por isso que Jesus Cristo falou que vocês são sal da terra. Sabe por quê? Enquanto vocês estiverem na sociedade, enquanto vocês estiverem nas 7 montanhas, vocês têm o poder de conservar isso com princípios morais e éticos. Se vocês permanecerem como sal, vocês vão restaurar aquele lugar, porque vocês são a gente que vão manter aquilo lá conservados, vocês vão manter aquilo lá da maneira correta. Então, o sal, ele tem o poder conservador. E vocês, então, têm que estar nesse lugar para quê? Para fazer com que as pessoas que lá estão possam receber influência sua. Se vocês não servem para conservar, vocês serão lançados como adubo ou como terra para ser pisoteado. Agora eu quero dar uma má notícia para vocês. Quando Jesus falou isso, ele disse que esse tipo de pessoa que é sal e não serve para nada, vai ser julgado em um lugar e alguém vai pisar. Você já pensou sendo pisado por alguém? Agora pense você ser pisado pelo inimigo. Se você não fizer nada na onde você está ou no local onde você está, saiba de uma coisa, meu irmão, alguém vai pisar em você. Você vai ser pisado, você vai se tornar um monte de terra e as pessoas vão fazer algo contra você. Mas Jesus disse o contrário: vós sois o sal da terra. Vocês têm o poder de influenciar onde vocês forem, se vocês estiverem armados pela palavra de Deus. Isso aqui é poderoso demais. A Bíblia fala que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A Bíblia, ela é apta para ensinar, para corrigir e para redarguir. A Bíblia, ela tem instrumentos de transformação. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, disse: renovai-vos, transformai a vossa mente pelo entendimento, ou seja, conhecer a Escritura Sagrada vai fazer de você uma pessoa melhor, vai fazer de você uma pessoa capaz de mudar alguma coisa dentro de você, na sua família, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, no seu país, e que sabe lá fora do país até onde Deus quiser nos usar, mas nós temos que nos envolver. Amém? Vocês entenderam o recado? Me perdoe pela minha forma de falar rápida aqui, não usei muito os recursos que a gente teria aqui para falar, mas eu precisava de dar esse recado para todos vocês. Eu sei que aqui nós temos líderes, pessoas que estão trabalhando no Casados para Sempre em várias áreas da sociedade, em várias cidades. Eu quero que vocês voltem para casa sabendo do poder transformador que vocês têm na mão de vocês. Não abram mão disso. Não desistam do chamado de vocês, daquilo que Deus colocou no coração de vocês para fazer. Ainda que vierem lutas, saiba de uma coisa: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Permaneça firme. Você vai chorar um dia, mas no outro dia você vai sorrir de alegria. Ninguém faz a obra sem luta. Não é diferente na minha vida. Nós trabalhamos em várias áreas e nós temos luta, mas nenhuma das lutas que se levantaram contra nossas vidas nos parou.
tentaram contra nossas vidas de várias maneiras. Falta recurso financeiro, não tem problema, a gente continua, pede ajuda. Falta saúde, nós pede ajuda de algum recurso, de alguém para nos ajudar, nós vamos lutando de alguma forma, nós vamos lá. Falta uma forma para a gente se locomover, a gente dá um jeito, vai a pé, mas a gente não para, a gente vai continuar firme. E quando os laços de morte nos rondarem, isso pode nos parar? Também não vai nos parar. Ainda que eu caminhe pelo vale da sombra da morte, nem o mal eu temerei. Nada disso me faz eu desistir, porque o Senhor está comigo, Ele é o meu cajado, Ele me sustenta, amém?